Olá, amigos e amigas que acompanham o site TN Brasil TV e, em especial, a coluna Jus Pará. Um abraço a todos, agradecemos aos comentários, as interações, as mensagens que recebemos de todos vocês. Hoje eu vou conversar com a advogada criminalista Renata Feitosa. Ela é pós-graduada em Tribunal do Júri e Execução Criminal, presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Criminal da OAB Pará, secretária-geral do Instituto Paraense do Direito de Defesa e também foi eleita, não é isso? Jovem advogada criminalista destaque de 2020 e também é uma colunista do site TN Brasil TV, mais precisamente da coluna Jus Pará. Muito obrigado. Nossa querida advogada, eu ia chamar deputada, né? Muito obrigado por nos receber aqui em seu escritório, né, em Belém, capital do estado do Pará. Eu agradeço demais o convite, né, a oportunidade, é sempre uma honra poder estar colaborando com a coluna, poder estar colaborando, falando um pouquinho do direito para a sociedade, que é algo muito importante. Ok. A primeira pergunta, né, que vou fazer, ela é até de certa forma assim, muito básica, né? Quando é jogador, a gente pergunta por qual razão ele se dedicou, né, ingressou no futebol, e com relação ao direito também não seria diferente, né? Então, Renata, diz para nós aí quais, né, foram as motivações, as influências que te conduziram ao mundo do direito e hoje uma advogada criminalista. Olha, eu costumo dizer, pode parecer clichê, né? Que não somos nós que escolhemos a advocacia criminal, que é a advocacia criminal que nos escolhe. Até porque atuar na advocacia criminal é algo que nem todos, né, irão conseguir. Nós atuamos ao lado daqueles que muitas das vezes a sociedade vem a repelir. Então acaba que o advogado, ele acaba sendo comparado com a figura do acusado, do seu cliente. Mas eu escolhi atuar na advocacia criminal por conta de que aconteceu uma situação na minha família de alguém ser preso injustamente e eu sabia que era uma prisão ilegal, eu acompanhei toda essa situação, tinha 13 anos de idade, fui até a delegacia, ouvi a pessoa que me atendeu falar que ela se tratava de uma laranja, que não tinha nenhum envolvimento com o caso, mas ainda assim meu familiar ficou preso de 9 da manhã até perto da meia-noite, e não teve nenhum dos seus direitos garantidos. Saiu dali sem a dignidade, saiu dali sem seus bens e ainda foi, né, feito aí uma representação perante a corregedoria e foi aquele famoso deu em nada, porque era a minha palavra, a palavra da pessoa que tinha sido presa contra a palavra de policiais. Então, eu, quando escolhi cursar direito, o meu objetivo era o quê? Poder, e aí é uma utopia porque isso não existe, poder fazer justiça. Só que a balança da justiça, ela não é igual, infelizmente. E a gente percebe que isso, nesse país, é difícil se fazer justiça. Embora o símbolo seja de igualdade, não é justiça... É cega, infelizmente. Então, eu escolhi atuar na advocacia criminal porque é onde ocorrem as maiores violações. E acaba que foi me levando, a advocacia foi me levando para a advocacia criminal. Porque quando eu ingressei, quando eu passei no exame de ordem, o que apareceu muito eram as demandas trabalhistas. Eu cheguei a me inscrever numa pós-trabalhista. Mas aí eu me deparei com o primeiro caso criminal, um cliente preso, tráfico de drogas. Havia a possibilidade dele ser inocente e veio aquela situação na minha cabeça. Eu falei, opa, eu vou pegar. E desde então, né, são 5 anos ininterruptos atuando exclusivamente na advocacia criminal. Doutora, a questão, o que vem a ser, né, a advocacia criminal? E também não se deve, no caso, confundir essa advocacia criminal, né, partindo aí da definição, com defesa do bandido, com defesa do crime, com defesa do ilícito. Não tem nada a ver. Não. O que acontece? Qual a função do advogado criminalista? O advogado criminalista, ele tem a função de possibilitar aquele indivíduo que está sendo acusado de um crime o seu direito à amplitude de defesa, o contraditório, o devido processo legal. Ninguém pode ser condenado com base em provas ilícitas, ninguém pode ser considerado culpado se não houver um trânsito julgado de sentença condenatória.
Ninguém, se houver uma dúvida, essa pessoa deve ser absolvida. Então, o papel do advogado criminalista é possibilitar a esse acusado uma defesa plena e eficaz. E as pessoas acabam confundindo e falam muito, defensora de bandido, advogada de bandido. Só que as pessoas, elas não têm noção do seguinte, Tassiano, não existe, tá? Assim como a Bíblia ela não fala que é pecadinho ou pecadão, ela fala em pecado, o Código Penal ele não fala de crimezinho ou crimezão, é crime. Então, todos nós, em algum momento de nossa vida, já cometemos algum ilícito penal. Já abrimos uma correspondência, já dirigimos sem habilitação, né? Nós já falamos algo deturpando a imagem do vizinho, tá? Então, assim, aquele famoso achado não é roubado. São crimes que as pessoas cometem. Furto de energia, fiz um gato. E a pessoa acha que não está cometendo um crime. Então, a pessoa ela só vai entender a importância de um advogado criminalista quando ela passar por um processo criminal. E nenhum de nós estamos isentos de responder a um processo criminal. Sabe por que eu te digo? Porque você pode falar assim, olha, eu nunca vou roubar. Isso é da sua índole, é o seu caráter. Você foi ensinado e isso você não vai fazer. Eu nunca vou cometer um estelionato. Mas você nunca pode falar que nunca vai cometer um homicídio, uma lesão corporal. Porque você pode estar aqui no seu carro dirigindo, alguém passa na frente e você atropela. Você, querendo ou não, matou alguém. Você queria matar? Não. Mas você vai responder no processo criminal. Então, assim, o processo criminal, ele bate na porta da pessoa sem que ela espere. E aí, quando esse processo aparece, é que a pessoa vai falar, eu preciso de um advogado criminalista. E eu vou te dar um exemplo disso. Quando eu peguei a carteira da OAB, e desde quando eu peguei, eu sempre fui, né? Eu tinha alguns amigos que me levavam para os fóruns, para as audiências, e eu comecei a reproduzir isso. Então, muitas pessoas me falavam, me leva na delegacia, me leva no presídio. E eu fui e levei um conhecido meu que havia me pedido essa oportunidade. Quando eu cheguei lá no presídio, ele entrou no presídio e ele falou assim, um absurdo, essas pessoas comem aqui dentro. Essas pessoas são sustentadas com nosso dinheiro. E eu falei, tu tem noção do que tu tá falando? Tu fez um juramento, teu juramento lá fala que você vai defender a Constituição, os direitos humanos. E foi uma discussão bem acalorada. Eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos conversar esse assunto outro momento. Por infortúnio do destino, depois de um certo tempo, um familiar dele teve a prisão decretada. E ele veio procurar quem? A Renata. E eu atuei nesse processo dele, consegui a revogação de prisão. Naquela época, a gente pegava o alvará de soltura e ia na unidade prisional para tirar o preso. Agora não tem mais isso. Agora não tem que aguardar os trâmites tudo certinho. Então eu fui na unidade prisional, fui pegar o familiar dele, entreguei para ele, depois ele pegou, falou para mim assim, Renata, muito obrigada, se não fosse tu, ele não teria sido solto, eu imagino ele preso, não sei o quê. E eu peguei só um bati nele e falei assim, mas e aí? Tu ainda pensa que bandido bom é bandido morto? Porque bandido bom e bandido morto é na casa dos outros, quando é com o meu vizinho, quando é na casa do outro, quando é na minha casa, quando é comigo, eu quero todos os direitos e garantias constitucionais. As pessoas, elas costumam até tratar de forma pejorativa os direitos humanos, achando que é direito dos humanos, quando na verdade são esses direitos fundamentais que todos nós temos direito. Um indivíduo acusado e preso, ele perde o seu direito à liberdade, ele não perde o direito à dignidade da pessoa humana, à alimentação, saúde, lazer. E tem muitas pessoas que estão presas inocentes. Isso se deve a um certo senso comum, né? De confundir no Brasil justiça com justiçamento, bem como se confunde o advogado criminalista, que vai defender o direito, né, do preso ali, né, do réu, não é a mesma coisa que defender o ilícito. Então, há também, a gente percebe isso, né, as pessoas confundirem justiça com justiçamento. Isso também é muito perigoso, né? Sim, as pessoas, elas tendem a confundir justiça também com vingança. Isso. Elas acreditam, né, que tudo relacionado a pessoas que cometem ilícitos criminais ou que são presas, elas devem receber pena de morte, elas não devem ser alimentadas, elas não devem ser cuidadas. Mas veja bem,
o que acontece? A pessoa ela só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Então, assim, quando uma pessoa ela é presa, mesmo que em flagrante, acusada de um crime, ela ainda tem um direito dela à presunção de inocência. Então, nesse decorrer aí, se for descoberto que essa pessoa é inocente. Recentemente, apareceu um caso no escritório, em que eu atuava em parceria até com a doutora Tatiane, que também é do escritório, em que o indivíduo estava sendo acusado do crime de estupro de vulnerável. Quando ele chegou no escritório, nós percebíamos que ele tinha todos os indícios de ser inocente, que era uma acusação injusta, tá? E aí, o que acontece? No decorrer das investigações, nós conseguimos demonstrar a inocência dele. E esse processo foi arquivado, inclusive recente. Eu cheguei a gravar um vídeo no meu Insta a respeito da situação. Então, assim, o processo, o inquérito, as investigações, elas podem ocorrer de forma falha, tá? Quando eu olho para uma pessoa presa e eu falo assim, olha, isso daí deve ser morto, isso daí deve ser receber pena de morte, eu estou trazendo para mim também essa responsabilidade, porque eu também posso sofrer o risco de responder a um processo criminal. E quando for comigo? Porque, infelizmente, a nossa justiça, ela é falha. O nosso judiciário, existem falhas nas investigações, tá? Nós vemos por aí, eu não sei te falar onde estava, mas no banco de dados da polícia do Ceará, havia uma foto daquele ator do Pantera Negra que morreu, como sendo uma das pessoas ali acusadas para reconhecimento de pessoas que cometeram ilícito penal. Aí você pensa, como é que funciona o reconhecimento de pessoas, como é que funciona ali muitas situações de investigações. E eu costumo falar o seguinte, se esse homem estivesse aqui no Brasil, se esse homem morasse por ali, ele seria preso, julgado, talvez até condenado, com base apenas naquela foto. Então, muitas situações ocorrem. E há muita gente presa hoje por causa desse reconhecimento, né, feito em desacordo com a lei. Dito isso, nobre advogada, a mídia, né, o jornalismo, ele termina por atrapalhar, porque, assim, eu, por exemplo, cobri em um pouco período as questões factuais, né? A polícia prendendo, etc. tal. Mas aí eu vi o comportamento da mídia. Quando é um pobre, um preso pobre, então pergunta, aquela coisa toda. Quando é um preso poderoso, então há todo receio, ninguém chega, ninguém filma, aquela coisa toda tal. Então, 2 pesos e duas medidas. Bom, mas quando vai para a mídia, geralmente é em tom de acusação. Aí se diz depois, tem a presunção de inocência, mas quando se diz isso, já pintaram todo o quadro e colocaram o selo, culpado. Então atrapalha muito também certos posicionamentos, né, da imprensa em relação a esses casos, onde alguém é acusado de ter cometido algum crime? Sem dúvida, veja bem, uma pessoa presa em flagrante, que tem a sua imagem aparecendo ao vivo no jornal, acusada de um crime. Essa pessoa, para a sociedade, vai ser eternamente culpada. Por quê? Porque quando o indivíduo é preso, né, a sociedade ela não vai ter como acompanhar esse processo. Sim. Ela vai ouvir só aquela versão, olha, foi preso. Então, para todo mundo, tu vai ser eternamente um preso. Olha, ele foi preso acusado de roubo. Sabia que ele foi preso? Sabia que ele estava com droga? Ele foi preso com droga? Então, assim, o papel da mídia, muitas das vezes, ela tende a tornar o trabalho da defesa de uma forma muito mais rígida e mais rigorosa, porque nós já entramos ali com aquele indivíduo basicamente sendo presumidamente culpado. Um ponto, tanto o acusado quanto o advogado já entram perdendo na opinião pública, na cobertura Sim. midiática e no censo, porque o censo que é passado é de que, olha, é culpado e a advogada defende o bandido, né? É isso. Teve um caso bem interessante, até acho que faz uns 2 anos aqui na cidade de Belém, em que alguns clientes meus foram presos, acusados de uma tentativa de homicídio contra um policial. E foi um caso de grande repercussão. As imagens que passavam na mídia eram muito fortes, porque eles chutavam a cabeça desse policial. E eles foram presos em flagrante. Foi uma situação muito delicada na época.
Só que o que acontece? Tinha todo um contexto por trás. Como eu vou explicar para a sociedade que, em que pese aqueles indivíduos terem tomado aquela atitude, havia algo que, apesar de não ser correto, tinha dado embasamento, um deles tinha sido atirado. Então, assim, tinha todo um contexto por trás. Não se tratava de pessoas criminosas, tinham acabado de sair do trabalho, pessoas que nunca responderam processo criminal. Então, o papel da mídia, nesse caso, foi um processo muito complexo em que nós precisamos, o escritório precisou se posicionar no sentido de explicar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Há um contexto. Isso que aconteceu foi algo que foi num rompante da emoção mesmo. De tu ver algum conhecido teu atirado ali, alguém correndo até o risco de vida, e tu, no momento de desespero, tu acaba tomando uma atitude dessa. Então, quando a gente fala em trabalhar em processos midiáticos, nós falamos em ter que atuar contra a sociedade, porque a sociedade tem todo aquele contexto e ela já vai para ali pensando, olha, eu vi isso na mídia. E eu tenho essa e essa imagem, aquilo fica marcado. Principalmente processos, por exemplo, de tribunal do júri, que são processos amplamente divulgados. Então, quando a gente vai ali fazer a defesa, que quem vai julgar é o povo, que tem acesso a essas informações, e ele teve acesso de forma deturpada. Por mais que tu vá bater no processo e vai explicar que ali não tem provas, que esse processo tem essa e essa falha, a sociedade não vai entender. Eles vão verificar, não, mas tem aquela imagem. Eu mesmo confesso que eu nunca consegui ver um réu no tribunal de júri como inocente. Até parando aqui, a doutora aqui falando, eu recorrendo aqui na memória, assim, sem maldade, é como que algo automático a gente olhar o réu como culpado e só se sentir aliviado quando o tribunal do júri condenar o indivíduo e a justiça, o juiz, decretar os anos lá de prisão. Isso é muito inquietante, né? Mas acontece, tá? Teve uma situação, foi até uma parceria também com o doutor Marcelo, foi um caso de júri bem complexo, o cliente preso, presídio federal, chegou vários policiais, e ele estava sendo acusado de ser o mandante desse homicídio. Mas qual era a única prova que tinha dele ser o suposto mandante? Um suposto áudio, tá? Em que ele supostamente falava para matarem a pessoa. Só que detalhe, esse áudio não existia no processo. Esse áudio não existia nos autos. A gente não teve acesso nem para sequer pedir uma perícia fonética para comprovar que de repente a voz era dele, nem para verificar qual número foi enviado isso, esse número era pertence a ele ou familiar dele. Aquilo era uma lenda no processo. Então, quando nós fomos para o tribunal do júri, nós já entramos com essa mente assim, é difícil de absolver. Só que nesse meio tempo, tá, nós conseguimos demonstrar que realmente as provas eram frágeis. Porque se houver uma dúvida, Tassiano, essa dúvida deve prevalecer em favor do acusado. O Estado ele não pode dizer, mas ele pode ser culpado. Mas e se for inocente? Assim, existe um jargão, né, jurídico que fala que é preferível se absolver 1.000 inocentes do que se condenar um culpado. Se absolver 1.000 culpados do que se condenar um inocente. Então, quando a gente fala em condenação, nós estamos falando de uma pessoa que vai ter a sua vida marcada por uma condenação criminal, se vai estar presa ou se vai ser presa, tá? Que vai perder a sua liberdade. E essa liberdade, ela pode ser retirada? Pode. Porém, precisa-se haver um processo justo, ético, com provas lícitas e com provas inequívocas. Não é o indivíduo que precisa provar sua inocência, é o Estado que tem que comprovar que aquele indivíduo cometeu aquele crime, porque o ônus da acusação é do Estado. Dito isso, é correto dizer que ninguém deve ser condenado por indícios e sim por provas? Sim, mas infelizmente nós vemos hoje em dia pessoas serem condenadas por indícios de autoria. Aqui, principalmente processos do tribunal do júri, os promotores muitas das vezes fazem a pronúncia, né? Pedem a pronúncia. O processo do júri ele é por duas fases. A fase de conhecimento, em que o juiz vai dar uma sentença de pronúncia, em pronúncia ou absolvição. Se ele for pronunciado, vai para o tribunal do júri e passa para a segunda fase. Certo. A maioria das vezes, para o promotor fundamentar o pedido de pronúncia, ele se baseia num princípio chamado indubio pro societate. Na dúvida, né, deve se prevalecer em favor da sociedade. Certo. Só que detalhe, esse princípio não existe.
O que a nossa Constituição, o que vige no nosso sistema processual penal é o quê? Na dúvida em favor do réu. É o princípio favor rei. Mas a gente tem pronúncias nesse sentido, a gente tem condenações baseadas nisso, pedidas nisso, né? Não, ele pode ter participado, fulano, aquele disse-me disse. Isso, ele pode, mas participou, né? Teve uma audiência muito interessante, né, que eu participei para fazer os memoriais, em que a mulher falava assim, não, eu olhei pela fresta, tinha 30 indivíduos lá fora, e até o juiz falou para ela, mas você olhou pela fresta, conseguiu contar rápido 30 pessoas? Como assim? Ela não pode ser 20, 15, e aí já começou, ou seja, ela não tinha visto. Então, assim, mas o fulano me falou que pode ter sido. Então, essas mazelas, infelizmente, existem no processo criminal. E só quem atua e que pega isso que vai entender e vai falar, poxa, como é que pode? Às vezes eu fico indignada, assim, de ver tanta aberração. E a gente vê muita aberração nesse sentido. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ainda trabalhando aqui a questão da presunção de inocência, né, que a Constituição diz que só deve ser considerado culpado depois de transitado e julgado. Mas a decisão do STF, ela permite, é isso, que o réu, após, né, o julgamento ali do tribunal do júri, ele já deve ser preso, no caso, né? E aí eu conversei com diversos advogados e praticamente nenhum deles concordou com essa decisão. Essa decisão, ela é boa ou ela é ruim? Ao meu ver, é uma decisão completamente inconstitucional, porque é uma condenação, é o cumprimento de uma condenação em segunda instância, o que não existe. Não houve o trânsito em julgado, em primeira instância, perdão. Não houve o trânsito em julgado. Mas isso daí é fruto da mídia. São processos em que a mídia e a influência. Nós temos, por exemplo, foi criado em 2018 a situação do crime de importunação sexual, que é fruto também daquelas informações na mídia de pessoas que andavam no ônibus, assim, roçando na outra, ejaculavam, enfim, é uma lei importante. Prisão em segunda instância, fruto da mídia. A própria lei anticrime, o pacote anticrime que enrijeceu aí progressão, lapsos, também fruto da mídia. Então, a mídia ela tem influência de interferir no processo criminal, nas leis. É porque, de certa forma, os magistrados, os homens da lei e até mesmo os políticos, né, que criam as leis, eles terminam tendo também medo da imprensa e da população provocada pela mídia, né? É isso. O que acontece? As pessoas, elas ligam muito o índice, aumento de criminalidade, tudinho, toda essa situação do crime em si. Então, e elas acham que punir e prender é a solução para toda a sociedade. Só que, vamos lá, o pacote anticrime em 2019, ele enrijeceu agora para progressão, dependendo do crime que a pessoa cometer, ela vai precisar cumprir até 60% a 70% da pena, ou seja, ela vai passar a maior parte da pena presa. Isso daí fez com que a criminalidade diminuísse? Não. Pacote a condenação no tribunal do júri precisa ser cumprida, agora não tem pena, né? Independente da pena, a pessoa já pode sair dali presa. Isso diminuiu a criminalidade? As pessoas não percebem que quem é preso nesse país é o preto, o pobre e o periférico. Isso é um fato. E isso a população carcerária ela é uma das maiores do mundo, uma das maiores. O Brasil prende muito, mas prende mal. Tá? E ele prende as pessoas, os estratos mais baixos da nossa sociedade. O que resolveria a situação da criminalidade era investimento em políticas públicas. Saúde, educação. Saúde, educação, dar a essa criança que está ali, que muitas das vezes está na periferia, não tem um lazer, não tem uma qualidade, não tem uma educação de qualidade. Então, assim, poder possibilitar a ela uma vida melhor, dar um estilo de vida. Só que as pessoas acham que para resolver os problemas da sociedade, aprender e punir. E aí, isso pode se voltar contra elas, aquilo que ele disse. Isso. E se o processo chegar até a sua porta, como é que vai ser? Então, assim, eu vejo como o cumprimento da condenação em segunda instância algo bem prejudicial e algo que é até inconstitucional. Então, assim, é algo preocupante porque nós vemos cada vez mais sendo mitigados direitos e garantias constitucionais em decorrência e detrimento
dessa suposta falácia de que resolveria o problema da criminalidade e traria pacificação social, quando a gente percebe que não. Porque a TN Brasil TV, né, criou em específico, sempre fizemos publicações de assuntos relacionados à justiça, né, o Tribunal de Justiça, o STF, enfim. Mas resolvemos, né, pela proximidade com profissionais, né, da área do direito, criar uma coluna específica para tratarmos de assuntos relacionados, né, ao direito, etc. E a pergunta que eu faço, então, essa é a nossa colaboração, né, da TN Brasil TV, levar informação para a sociedade, aproximar os advogados da sociedade e vice-versa, para que essas ideias forjadas pelo senso comum e muitas vezes por influência da mídia, seja aos poucos mitigado. Mas a OAB, será que desde a sua fundação, ela não falhou um pouco no que diz respeito à comunicação com a sociedade? Nós tivemos, por exemplo, né, um período aqui, independente de ideologia, mas tivemos um período com a ascensão, por exemplo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, a OAB passou maus bocados, né? Foi atacada, e muita gente com quem eu conversei e converso até hoje no dia a dia, a OAB é bandida, a OAB é comunista, é socialista, aquela coisa toda. Não chamam ela de fascista, mas diz que ela é comunista. E nisso tudo, pelo menos, eu não consigo ver uma mobilização mais objetiva, né, da OAB, seja aqui, seja onde for, para dialogar melhor com a sociedade, para que a sociedade entenda melhor o papel dos advogados. E ele não seja, né, confundido como parte do processo, que ele não seja confundido com o criminoso, né, com o crime. Então, será que a OAB não falhou nesse processo todo histórico na questão da comunicação com a sociedade? O que acontece? Eu imagino que não. Pelo menos aqui na OAB nós temos vários projetos que fazem com que a sociedade possa se aproximar da instituição. Então nós tínhamos projetos voltados também para visitar a escola, falar sobre o direito, visitar a comunidade, então isso havia. O que acontece muitas das vezes, Tassiano? As pessoas, elas por si só, elas são preconceituosas e elas ouvem apenas aquilo que lhes convém. Algumas pessoas, eu não estou generalizando. Sim. Então, as pessoas, elas têm consigo aquele senso de julgar e criticar. Eu vou te dar um exemplo disso muito perfeito. Eu tenho um conhecido meu que nessa época ele vivia apostando, bandido bom é bandido morto, e tem que prender, tem que matar, tem que isso, tem que aquilo. E quando um dia ele me liga, Renata, a polícia veio aqui em casa, eu tenho que comparecer na delegacia. Eu falei, mas você fez alguma coisa? O que foi que aconteceu? Eu estava numa loja, achei um celular, ele estava jogando, não roubei. Ele falou bem claro, não roubei, não sou ladrão. O celular estava ali, não tinha ninguém, não tinha um dono, eu peguei o celular, botei no bolso e fui embora. Eu falei, você não pode fazer isso, é crime. Você sabia que é crime? Não é seu, você não deveria pegar, você deveria ter deixado na loja, ou então, primeira delegacia que você encontrasse, você deixava lá, registrava a ocorrência, olha, tá aqui, eu achei, estou entregando. Você não pode levar para sua casa. Aí ele, e agora, o que eu vou fazer? O desespero. E aí eu expliquei todo o procedimento para ele. Aí a gente volta naquela conversa lá. As pessoas acham que bandido foi aquele que vai cometer um homicídio, que vai cometer um roubo, que vai cometer um estupro. Não acha que dirigir embriagado, furto de energia, abrir correspondência, a pegar coisa que não é sua, difamar, caluniar, injuriar. Então existem vários crimes aí que aquele uso de carteirinha de estudante, que muitas das vezes a pessoa nem é estudante, isso é muito comum. Aí pega emprestado, Pega emprestado, me dá, eu vou usar. Então, assim, se for analisar, todo mundo comete algum crime. Só que as pessoas, elas querem julgar e condenar o outro. Nós vivemos em tempos sombrios justamente por conta disso. Porque as pessoas acham que a resolução de tudo é prender, punir e matar. É isso. Matar, eu digo, o indivíduo que está ali preso. Só que elas não pensam, e agora? E se chegar até mim isso? Porque quando a pessoa é intimada para comparecer na delegacia, porque ela comprou um celular sem nota fiscal e está sendo acusada de receptação, e ela pode, sim, dependendo da situação em que acontecer, ela pode ser presa em flagrante, né? Aí ela vai, e agora? Eu quero tudo, eu quero todos os meus direitos e garantias. Então, assim, infelizmente, vivemos em tempos
complexos e sombrios. É isso. Eu não sei nem utilizar uma palavra para lhe dizer, mas é preocupante. Sabe por quê? Porque a OAB, né, os advogados, eles são os únicos que vão estar ali para defender o Estado democrático de direito, a sua autonomia, a sua liberdade, o seu direito de expressão, o seu direito de ir e vir. O seu advogado é meio que a última trincheira do... É isso. Né? Então, quando a OAB, quando a instituição, quando o advogado ele é atacado, você está atacando o Estado democrático de direito. Ok, nós temos ainda duas perguntinhas aqui com relação à correspondência, né? Inclusive, né, a advogada, né, publicou um texto, né, na TN Brasil TV sobre essa questão aí. Mas e aí, pode ou não pode abrir uma correspondência, né? Não. Esse foi um caso muito interessante, né? Porque comentaram lá, dizendo, eu já abri muita sem saber. É isso. É porque realmente as pessoas não sabem que existe o crime de violação de correspondência. E foi uma situação que aconteceu comigo, né? Chegou uma correspondência na minha casa e são números iguais, só que muda uma letra. E a correspondência veio violada. E era um cartão do banco. Sim. E aí eu resolvi gravar o vídeo realmente porque as pessoas não imaginam que seja crime. Não pode abrir correspondência ali, é crime. Se tiver ali identificado, tá com seu nome ali, tá meu nome, você não pode abrir, não é seu. Devolva para o carteiro, então se for na sua mesma rua, deixa ali. E se não encontrar o dono, não abra a correspondência. A não ser que o quê? Pode vir uma carta em branco ali, não tem correspondência, não tem endereçamento, não tem nada, e tá na sua porta, você pode imaginar que seja seu. Ou seja, não há aquele dolo, aquela vontade de violar a correspondência. Sim. Aí é outra situação. É outra situação, mas se tiver identificado, você não pode. A advogada também se dedica à docência, não é isso? Curso, pós-graduação. Fala um pouquinho sobre essa área. Gente, eu sou completamente apaixonada por compartilhar conhecimento. Eu aprendi, né, muito do que eu sou em decorrência de muitas pessoas que puderam me levar por esse caminho. Eu tenho o meu parceiro, meu sócio do escritório, que é o Dr. Bruno Sobrini, que foi alguém que me estendeu a mão, a doutora Tatiane Moraes, que é uma grande amiga também, que foram pessoas que me ajudaram a caminhar na advocacia. Porque quando você se forma bacharel. Para você ser advogado, você passa no exame de ordem. Passou no exame de ordem, você se torna advogado. Mas aí, eu vou iniciar na advocacia, eu não estagiei em escritório, eu não tenho a prática jurídica, o que eu vou fazer? Eu tive esse medo, esse receio quando eu peguei a carteira. Então, foi através deles, né, de pessoas que me estenderam a mão, através das comissões da UAB, que eu participei muito, que eu pude caminhar na advocacia. Então, eu procurei reproduzir o que eu aprendi. Então, hoje em dia, eu faço cursos voltados para a prática da advocacia criminal. Porque a lei, Tassiano, a lei tu consegue ler no Vadimeco, tu consegue pesquisar no Google, tu vai conseguir de uma forma bem tranquila. Tu não precisa decorar a lei, tu não precisa saber o que está escrito no artigo 171. Tu pode pesquisar. O que dificulta é a prática criminal. Certo. Por quê? Porque tem o S. Quaresma, um advogado bem famoso no país, que ele fala que tem o Código Penal, tem o Código de Processo Penal. E tem o Código Penal e o Código de Processo Penal da cabeça de cada juiz. Então, cada comarca que tu vai atuar, em que pese a lei ser só uma, o entendimento do juiz dele pode ser diferente. Então, tu vai ter que atuar de uma forma estratégica diferente. Tu vai ter que atuar de outra forma. Tu vai ter que tentar ali fazer, né, com que o direito do teu cliente seja assistido. Então, assim, a estratégia jurídica, a forma de atuação, ela é muito importante para o advogado, para que ele venha a se desenvolver. Então, hoje em dia, nós ministramos cursos, damos aula, vamos fazer a pós-graduação em prática criminal pelo IMADEC, que foi um convite que me foi feito através do Kelson. E falou, Renata, vamos fazer isso, vamos divulgar isso, eu já vejo o teu projeto, eu já vejo que tu tem feito isso, e eu vejo que tem dado resultado para as pessoas, então vamos lá fazer. Então vai ser feito algo que está trazendo grande alegria no meu coração, porque é algo que eu gosto de fazer, que é compartilhar conhecimento. Eu iria partir para a última pergunta, mas os atos, né, de 8 de janeiro de 2022 terminou por colocar o STF em mais um momento de, vamos dizer assim, de protagonismo, de grande exposição. Os julgamentos dos acusados de atentarem contra o Estado Democrático de Direito, naturalmente, têm os seus advogados. E aí eles entenderam na prática tanto a importância do advogado quanto dos direitos humanos. Acontece que, assistindo aos julgamentos,
inclusive a OAB depois se posicionou em relação a alguns casos, e até mesmo Alexandre de Moraes deu uma lição de moral em alguns casos, dizendo, olha, o seu cliente precisava da defesa, a senhora perdeu o prazo, eu fui lá, perdeu o prazo de novo, eu fui lá para que o seu cliente não ficasse sem a defesa. E a senhora vem aqui, e o senhor vem aqui e faz um papel desse aqui, já estou parafraseando, ou seja, não defendeu, aproveitou para falar, lacrar, etc, tal, fazer o cortezinho e colocar na internet. Onde eu quero chegar? Aí a OAB se posicionou em relação a isso. E a discussão foi em torno da questão da formação, da preparação, porque o que assistimos ali foi uma coisa inacreditável, partindo de advogados, quando deveriam, com maestria, com ética, decência e conhecimento, defender os seus clientes. E em poucos casos isso ali aconteceu, porque misturaram ideologia com direito, direito e ideologia, com vingança, com um bocado lá de coisa lá. Como é que a advogada avalia hoje esse processo de formação e de introdução dos novos advogados na área, do direito, na prática do direito? É preciso ainda aperfeiçoar alguma coisa para que episódios à semelhança não venham a acontecer? Olha, Tassiana, eu falo, é muito difícil nós falarmos sobre a atuação de outros colegas, porque cada advogado ele tem a sua estratégia defensiva. Eu falo muito por mim. Eu falo para todo mundo, quando eu vou dar curso, que o advogado, acima de tudo, ele tem que ser humano. É se colocar no lugar do outro, literalmente. Por quê? Porque uma pessoa responder um processo criminal, responder uma investigação criminal, por si só já é uma condenação. Porque a pessoa carrega sobre ela aquela responsabilidade, aquele medo. Será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser condenado? Como é que vai ser minha vida e a minha família? Então, muitas das vezes, o advogado aí precisa ser psicólogo, amigo, precisa ser o advogado. Então, assim, nós precisamos trabalhar com essa humanização. E eu digo em todas as esferas, tá? Onde eu chego, qualquer lugar que eu chego, seja na delegacia, no fórum, qualquer lugar, eu chego com essa cordialidade. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Por favor. Eu não chego metendo o pé na porta. Porém, se eu precisar me insurgir, eu vou me insurgir. Mas de uma forma técnica, estratégica e falando, não, peraí, você está violando as minhas prerrogativas porque eu tenho direito disso, daquilo. Então, assim, o advogado no exercício de sua profissão, ele representa a sociedade, ele está representando um indivíduo ali. E ele é inviolável nas suas prerrogativas. Então, quando nós conhecemos não só a lei, nós conhecemos os nossos direitos e garantias, nós conhecemos o direito do nosso cliente, nós vamos saber nos posicionar de uma forma estratégica e técnica. E a gente precisa também ter um pouquinho de sangue frio, porque muitas das vezes não é fácil ser advogado. Ninguém gosta de advogado, já ouviu isso? Sim, sim. O cliente não gosta, o juiz não gosta, o promotor não gosta, o advogado não gosta do advogado. Então, o advogado ele precisa ter esse posicionamento. A gente percebe isso mesmo na sociedade. Tem esse preconceito, tem até uma piada, eu estava tentando me lembrar aqui, mas depois as pessoas podem até pesquisar, que fala que o cara recebeu a visita de um gênio da lâmpada e falou para ele, você tem 3 pedidos. O primeiro pedido que ele fez, falou, eu quero um mundo sem advogado. Aí o gênio falou, tá aqui, o mundo sem advogado. E os outros 2, não, você perdeu. Aí o gênio falou para ele, recorra. Como é que ele vai recorrer? Ele quis um mundo sem advogados. Então, essa é a importância da advocacia. Então, a gente precisa saber trabalhar e tratar as coisas de acordo com como são. Porque, olha, teve uma situação muito interessante que eu me lembrei agora, que foi um processo em que faz uns 4 anos, eu tinha iniciado na advocacia e eu fui chamada junto com o Dr. Bruno para atender uma situação de flagrante na Sacramento, acusação de estupro de vulnerável. Quando nós entramos na delegacia, a porta da delegacia estava cheia de familiares. E um caso de grande repercussão, passando direto na televisão e tudo. Quando nós chegamos para entrar na delegacia, o pessoal começou a gritar, bando de bandido, advogado de diabo, defensor de bandido. E aí eu travei assim, sabe quando te dá aquele... Aí o Bruno, sobrinho que estava com os meus sócios, falou, amiga, segue, levanta a cabeça e segue. Aí a gente levantou e seguiu. E foi algo que marcou a minha vida. Por quê? Porque nós também acreditamos na inocência desse indivíduo. Nós acreditamos que ele foi preso injustamente. Como é que eu vou provar a inocência de um indivíduo, sendo que o Estado, né, que é responsável por provar a acusação,
né, só se baseia em fatos isolados. Só ali na palavra da vítima. Só ali numa situação que realmente existem várias contradições. Então, essas situações, Tassiano, a gente trabalha de uma forma muito delicada. Eu não vou chegar lá e revitimizar a vítima. Eu não vou chegar lá e falar, olha, porque assim a gente não faz esse tipo de trabalho. Então, essas delicadezas de se trabalhar, a gente vai aprendendo e é uma forma de estratégia defensiva. Eu acho muito bacana. Outro dia, participando de uma audiência, a juíza falou, olha, eu gosto muito da forma como vocês trabalham, porque vocês não chegam aqui tratando a vítima de uma forma pejorativa, vocês trabalham de forma técnica e estratégica. É bacana quando a gente ouve isso de uma juíza. Por quê? Porque isso demonstra que realmente o nosso papel está sendo feito. Isso torna a nossa defesa menos eficaz? Não, não torna. Então, uma defesa eficaz e combativa, muitas das vezes, ela é feita de forma estratégica. Inclusive, até mencionei, né, contigo no bate-papo que alguns magistrados te elogiaram bastante, né? Não posso mencionar o nome deles aqui, que é jornalista que não é advogado, tem off, né? Tem segredo lá, né? Mas para a gente concluir, a OAB, né, passou por um processo, né, eleitoral, independente, né, da chapa que a doutora apoiou, isso não importa. Nós temos agora uma nova gestão, né, com o Sávio Barreto, com a Brenda Araújo, não é isso, na vice-presidência. E o que esperar? Qual as expectativas da advogada Renata Feitosa? Bom, eu já falei para vários colegas isso, né? Passou a eleição, todos nós somos OAB, todos nós somos advogados. Então, as expectativas realmente é que seja dado continuidade ao trabalho que vem sendo feito, tá? Que seja possibilitado a todos uma OAB acessível, uma OAB combatente. Já fazíamos esse trabalho, foi algo que eu falei bastante, foi um sistema que me acolheu quando eu entrei na OAB. Quando eu peguei a carteira, quem conhecia a Renata Feitosa? Quem era a Renata Feitosa? Ninguém. Então, assim, eu me fiz advogada através das comissões da OAB, através dos cursos promovidos, através do acolhimento que era feito. Então, assim, que essa possibilidade continue. Então, assim, eu desejo todo o sucesso do mundo. Volto a ressaltar, todos nós pertencemos à OAB. Então, se a OAB ela ficar aí fazendo um trabalho excelente, nós seremos alcançados por isso. E esse é o nosso interesse. Ok, então muito obrigado. Eu conversei com a advogada, né, criminalista, Renata Feitosa, como já dito, colunista também do site TN Brasil TV, vem dando sua contribuição aos amigos e amigas que acessam o site em busca de informação. Então, a TN Brasil TV, podemos dizer, a sua chegada agregou valor, né, ao nosso trabalho, à nossa plataforma. Então, muito obrigado pela oportunidade concedida de conversar contigo aqui no seu escritório. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço demais poder falar um pouquinho sobre o direito, poder falar sobre a advocacia criminal, poder falar para a sociedade que o advogado criminalista ele é muito importante para todos. E é isso. Ok, então muito obrigado. Obrigada. Até a próxima, né? Até a próxima.